Oi, eu sou a Mavi e se você é uma pessoa que pensa demais, esse podcast com certeza é pra você. Porque aqui a minha cabeça é capaz de criar coisas inimagináveis que só a minha psicóloga sabe. Então, se você também é assim, fica aí pra gente compartilhar umas doideiras, tá bom? No episódio de hoje a gente vai falar sobre a famosíssima, mas não tão falada, crise dos 20. E eu, galera, só posso falar sobre ela porque eu tenho 22 anos. Eu não posso falar sobre a crise dos 30 porque não é uma vivência minha ainda. Mas a crise dos 20, ela veio muito forte pra mim e eu não encontrei tantas pessoas falando sobre ela assim, como tem muitas pessoas falando sobre a crise dos 30. E eu imagino o porquê, né? Realmente 30 anos tem muito mais peso do que os 20 anos, né? Porque os 20 anos são muito esse lugar de iniciar muitas coisas. E os 30, né, é quando você já tem que estar com tudo pronto, né, na cabeça da sociedade e tudo mais. Mas não é sobre os 30 que a gente vai falar hoje, é sobre os 20, justamente porque, por mais que não tenha aparentemente tanta pressão assim, porque é um momento de muitos inícios, vamos conversar sobre como a nossa cacholinha fica acelerada nos 20 anos? Vamos conversar sobre a quantidade de coisa que a gente acha que tem que decidir aos 20 anos, que tem que começar aos 20 anos, porque, né, é uma fase de inícios, então você tem que começar tudo que você tem pra começar da sua vida inteira agora. Porque senão depois já é tarde demais, tá entendendo? Ô, gente, assim fica difícil, né? Eu quero primeiro começar com uma coisa que é a seguinte: se sentir imatura, despreparada e não adulta o suficiente, gente, é uma coisa universal dos 20 anos, tá? Não ache que só você se sente assim, porque não é. Tô aqui te dizendo que não é só você que se sente assim. Eu acredito que a grandíssima maioria das pessoas que têm 20 anos se sente assim também. E pessoas que também já passaram dos 20 também se sentem assim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender aqui nesses nossos 20 anos, vamos falar aqui, galera, dos 20 aí, próximo, não tem a possibilidade de decidir tudo agora, pelo simples fato de que tem coisas que você gosta que você ainda não descobriu porque você ainda não viveu, porque você só tem 20 anos, cara. Pelo amor de Deus, tá? Vamos dar uma segurada. Tem coisas que a gente vai viver lá pros 40, pros 50 e que não tem a menor possibilidade da gente viver com 20 por questões, às vezes, até biológicas. Você tá entendendo? De ser novos demais, de sermos novos demais, sabe? Então, tem experiências na vida que a gente não vai viver agora mesmo e não tem como forçar isso, tá? Uma coisa também que eu acho interessante falar sobre essa sensação de não ser adulto o suficiente e tudo mais é que o repertório de quem tá na casa dos 20 é a adolescência e a infância. Você tá entendendo que toda a sua vida até chegar aqui foi somente a adolescência e a infância? Então, como, minha querida, meu querido, você quer ser um super adulto? Você não tem repertório para isso ainda, sabe? Você ainda não consegue aprender algumas coisas mesmo. E tá tudo certo, tá tudo bem. Tem outras que você consegue, que um dia você não vai conseguir fazer mais. Então, é enxergar o que dá para fazer agora com o repertório que você tem e, obviamente, aumentar o seu repertório. Os 20 anos é um momento de iniciar muitas coisas, mas não necessariamente um momento de iniciar muitas coisas que você vai fazer pro resto da vida. Não! É um momento de iniciar uma trajetória de criar base para o seu resto da vida. Você tá entendendo? Para você criar base, para você entender o que você quer fazer nesse momento e talvez mais pra frente, e talvez pra sempre, o que eu acho sinceramente difícil. Eu acho que ninguém decide o que quer fazer pra sempre. Porque até mesmo quando a gente decide fazer uma função, ter uma profissão pro resto da nossa vida, a gente nunca executa aquela função da mesma forma pro resto da vida. Você tá entendendo? Sei lá, por exemplo, eu quero ser médica. Eu vou passar por um processo,
sabe, dentro da minha carreira como médica. Então, mesmo que eu escolha ser médica pro resto da minha vida, eu não vou viver a mesma experiência dentro dessa profissão pro resto da minha vida. Então, não adianta, sabe? Não adianta tentar escolher tudo agora, tá? O que a gente precisa fazer, na verdade, é criar repertório. O nosso repertório é a adolescência e a infância. E vamos lá, não sei vocês, galera, mas eu sinceramente acho que a minha adolescência e a minha infância não são o suficiente para eu ser uma adulta. Então é isso, se a adolescência e a infância não são o suficiente para ser adulto, né, para você conseguir aprender a fazer coisas de adulto mesmo, sabe? Então você precisa de tempo mesmo, você precisa de tempo sendo adulto para ir aprendendo aos poucos e tá tudo bem. E tem coisas mesmo que talvez você nunca aprenda e que você precise, sei lá, de outras pessoas para te ajudar. Às vezes sim, e tá tudo bem também. Mas tem coisas que você também vai precisar se desafiar para aprender. Uma dessas coisas talvez seja entender quem você é. Mesmo que seja só naquele momento, porque a gente muda, né, ao longo da vida. Mas entender quem você é vai ajudar muito com uma coisa que é muito difícil nos 20 anos, que é a comparação. Eu acredito que tem, assim, uma influência muito forte da internet nisso, mas hoje em dia a gente tem realidades muito diferentes nesse início da vida. Muita gente começou um canal no YouTube ou começou a criar vídeos numa rede social e tal, não sei o que, bombou e com 20 anos tá, sei lá, comprando uma casa para cada parente, tá entendendo? E aí você com 20 anos tá entendendo se você quer trabalhar de uma forma mais formal, se você quer fazer faculdade, qual faculdade você quer fazer, você tá entendendo. E aí você vê essas outras pessoas que já parecem, tá? E eu digo parecem mesmo porque eu tenho certeza que não entenderam 100%, porque ninguém entende 100%, mas parece que entenderam toda a vida e tudo o que querem fazer e que já são super adultas e tudo mais. E aí, gente, vamos só entrar um pouquinho nisso aqui? Vamos lembrar que na internet as pessoas mostram as coisas que estão dando certo, tá? A não ser, claro, que seja o intuito mostrar o que tá dando errado, mas não, tá? Mas as pessoas mostram o que tá dando certo na vida delas na internet. Então, porra, não tem como você se comparar com isso. Não tem como você ficar se comparando com uma imagem que tá sendo formulada especificamente para te passar uma mensagem sobre uma coisa. Essa não é a realidade e nem é o intuito ser a realidade. Eu sei que tem muitos criadores de conteúdo que mostram um pouco mais das suas vidas de uma forma assim mais honesta e tudo mais, mas mesmo esses criadores não vão mostrar tudo porque não é bom também você mostrar tudo na internet, tudo da sua vida. Você precisa ter um mínimo de privacidade para você conseguir absorver as coisas que acontecem com você, as coisas que acontecem na sua família e tudo mais, né? Ninguém compartilha tudo, tá? Esquece isso. Então eu acho que isso é um principal defeito, assim, que a gente tem na época desses 20 anos, que é se comparar demais com todo mundo, e eu acho que todo mundo já tá cansado de saber disso. Se não tá, fique agora. Pronto, se canse aí. Canse de saber disso agora, nesse momento. Todo mundo, nos 20 anos, tá cansado de se comparar com todo mundo. Todo mundo faz muito isso. E não só nos 20 anos, tá? Em todas as idades, a galera se compara muito, mas eu acho que conforme vai passando o tempo de vida, você vai criando um certo cuidado a mais com você mesmo e você vai se entendendo um pouco mais, entendendo quais são suas forças, as suas fraquezas e se aceitando um pouco mais. Pelo menos isso se você tiver consciência do que você está vivendo, tá? Porque também pode ter pessoas aí de 60 anos, não pararam para olhar para suas próprias dores, então não entenderam nada mesmo do que sofre mais, por que sofre mais por isso do que outras pessoas, enfim. E aí, já que eu falei de dores aqui agora, eu lembrei também que nos 20 anos a gente tá tendo o primeiro contato com a responsabilidade de ser um adulto. No que isso implica? Principalmente na questão da saúde mental. É você ter que lidar com as dores da sua criança e da sua adolescente. Quando você era criança, você era adolescente, você não tinha condições
de lidar com essas coisas. E se você não teve adultos próximos que cuidaram disso, você vai ter que cuidar agora. Eu vim aqui te dar essa notícia de que quem vai ter que cuidar vai ser você, tá bom, meu querido, minha querida? E é isso, né, gente? Não é uma notícia muito legal de se receber, né, e tal, mas é uma notícia real, tá? E ela não precisa ser uma catástrofe, não precisa ser um desastre, é só uma coisa que vai acontecer. Você vai ter que lidar e não precisa também lidar correndo, tá bom? Porque eu tenho uma amiga, tá? Um beijo pra essa amiga que quando ela assistir ela vai saber que é ela. Que ela é uma querida, assim. Ela é super desenrolada pra um monte de coisa e tudo mais. Ela acolhe todo mundo e tal. E quando ela para pra pensar sobre as coisas que ela tem que lidar sobre ela mesma, que ela não conseguiu lidar na infância, que ela não teve adultos que ajudassem ela com isso, a bichinha se cobra tanto, gente, mas se cobra tanto e ela fica assim, nossa, mas eu só fui parar pra lidar com isso com 24 anos, tá tão tarde, não sei o quê. Alguém avisa, gente, pelo amor de Deus. Eu rio tanto quando ela fala isso, mas com respeito, óbvio. Mas porque é tão louco, né, como a gente perde a percepção das coisas com uma facilidade tão grande, né, quando a gente tá nessa fase, de achar que tá muito tarde com 24 anos. Você tá me entendendo? E achar que tá muito tarde, principalmente para lidar com coisas da sua infância e adolescência. Tá muito tarde, já era para eu ter resolvido isso. Quando? Te pergunto, quando que era para você ter resolvido isso? Porque eu não consigo ver um momento para você ter resolvido isso antes de agora. E assim, também não existe um momento em que você fala, ai, nossa, resolvi tudo da minha vida, agora tô pronta pra ir viver. Galera, é só o começo. Esse é só o começo. Você tá entendendo? Esse é só o primeiro momento que você tá tendo contato com essas coisas. Não é nesse momento que você vai resolver tudo, tá? É apenas o começo, tá? E não é pra soar desesperador, é justamente pra te acalmar. Para você entender que, cara, não, você não vai conseguir lidar com todas as coisas que tem na sua cabecinha agora. Só porque você descobriu que você virou adulto e você tem que lidar com isso, agora pronto. Vamos o mais rápido possível. Ai. Chega a me dar uma agonia, assim, porque eu acho que esse é o tipo de coisa que não tem como se colocar tempo, sabe? Eu acho que lidar com as próprias questões, lidar com as próprias dores, com as próprias emoções, com as próprias fraquezas, com as próprias forças também, saber reconhecer as próprias forças, isso é uma coisa que eu sinceramente acho que a gente vai fazer até o último segundo das nossas vidas. Então não faz o menor sentido tentar apressar isso para agora, sabe? E talvez uma dica que eu possa dar sobre como conseguir enxergar isso que eu tô falando aqui agora, se você não enxerga, mas ou se você enxerga, mas esquece, né, e tal, até porque eu mesma às vezes não enxergo, às vezes eu esqueço de tudo isso aqui que eu tô falando. Mas o que me faz lembrar muitas vezes é justamente conversar com pessoas com mais experiência que eu, e eu digo pessoas com mais experiência que eu, que não necessariamente vão ser mais velhas. Na grande maioria dos casos né, porque na verdade eu dificilmente converso, agora eu parei pra pensar que eu não converso muito com pessoas da minha idade. Questões. Mas enfim, talvez não, conversar com pessoas mais velhas, mais experientes, tá? Porque ser mais velho não significa ser mais experiente também. Traz um pouco dessa clareza de que não vai ser resolvido tudo agora e que a gente não vai entender tudo agora por motivos muito óbvios, mas muito óbvios mesmo. E um deles é pouco tempo de vida. Pouco tempo de vida. Sabe quando você tá jogando um jogo? Tá? E aí, gente, eu vou fazer uma analogia de jogo, mas eu não jogo, então talvez ela fique errada, mas tentem entender. Mas você tá jogando um joguinho, você acabou de iniciar, você tá na fase 1, e aí você precisa chegar lá na fase 10. Só que pra chegar na fase 10, você tem que passar por todas as fases, e em cada uma dessas fases você ganha
né, suplemento, ganha, sei lá, umas habilidades extras aí e tal. E habilidades essas que você precisa para passar para os próximos estágios, né? Para as próximas fases do jogo. Meus amores, vamos levar isso pra vida? Vamos levar, porque realmente tem coisas que a gente vai lidar lá na frente que a gente vai precisar de alguma habilidade que a gente tá desenvolvendo agora, sabe? Que a gente está desenvolvendo agora. Então, porra, a gente precisa mesmo se desenvolver. A gente tá nesse momento inicial de se desenvolver. Porque a vida, aparentemente, ao que tudo indica, ela não vai ficar mais fácil ao longo do tempo. Pelo que dizem, né? Pelo que dizem, parece que ela fica mais difícil a cada ano que passa. Só que é igual um jogo. Olha aí. Olha a analogia que boa, né? Que foi. E conforme ela vai ficando mais difícil, você precisa ter desenvolvido repertório, ter criado repertório, ter desenvolvido habilidades pra lidar com essas novas coisas. Nossa, gente, como eu balanço a minha mão. E aí, a gente precisa ter desenvolvido, olha ela aqui de novo. A gente precisa ter desenvolvido habilidades pra lidar com essas novas dificuldades. Ah, beleza. E uma coisa também que eu acho muito interessante de se ter, na verdade, de se começar a ter, né, se você já não tem, é diário. Diário, gente. Eu tinha quando eu era criança e era muito legal e tal, mas eu acabei parando de ter ao longo da vida. Mas quando eu me mudei para São Paulo, não. Quando eu comecei a fazer terapia, que foi um pouco antes de eu me mudar do Rio para São Paulo, a minha psicóloga recomendou que eu fizesse um diário. E aí eu, que adoro, né, escrever, falar, fazer um monte de coisa, adorei a ideia. Foi o que eu fiz. Comecei um diário e desde então não parei. Claro que assim, quando eu comecei eu escrevia todo santo dia o que aconteceu naquele dia e tal, não sei o quê. E depois de um tempo eu fui escrevendo só as coisas mais marcantes, ou assim, quando eu tava num dia difícil, aí eu precisava organizar os pensamentos e tudo mais. Mas por que eu acho que isso é tão legal? Porque agora eu tenho um registro físico dos últimos 4 a 5 anos da minha vida. E vocês não sabem o quanto isso é incrível, de verdade, justamente porque você pode revisitar as coisas que você escreveu. E galera, vou te falar, 5 anos na vida de uma pessoa, principalmente nesse início da vida adulta, muda muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Vocês não têm ideia das coisas que eu escrevia no meu diário há 4 anos atrás. Tem coisa que eu escrevia que eu leio hoje e eu fico assim, ai, que vergonha, meu Deus, ai, para, sabe? Eu fico assim, porque o meu nível de habilidade para lidar com umas coisas tão simples era muito pequenininho, mas muito baixo mesmo. E assim, não tinha como ser maior, né? Óbvio. Não tinha como ele ser maior do que ele era. Ele tava ali fazendo. Eu tava, né? Fazendo ali o que dava com o que dava. E tá tudo certo. Mas é muito legal você conseguir reconhecer isso. É muito legal você conseguir reconhecer o quanto você se desenvolveu. Mesmo às vezes de um mês pro outro, sabe? Às vezes eu leio coisa assim do mês passado e eu falo, nossa, é verdade, né? Mês passado aconteceu isso e parou, né? Que bom, resolvi, que legal, não tô mais sofrendo com isso. Então, e assim também, como é legal você conseguir ver coisas que você escreveu e perceber que você tá sofrendo por uma mesma coisa há muito tempo mesmo. Porque a nossa percepção, ela se distorce, né, muitas vezes. E a gente não percebe que tá sofrendo por uma coisa ou várias coisas específicas por muito tempo. E o diário, ele vai estar ali com a data. A data que você escreveu, te falando, Mona, pelo amor de Deus, vamos lidar com isso daqui, porque não tá dando mais pra não olhar, sabe? Não dá mais pra você ignorar isso aqui que tá acontecendo. Então é muito interessante ter um diário, mas muito interessante, é muito legal revisitar o diário. Eu particularmente acho legal, né? Não sei se vocês vão achar legal, mas eu gosto muito de escrever mensagens pra mim mesma dentro do meu diário. Então, eu tô lá escrevendo e aí eu falo assim,
Bom, Vitória do futuro, eu não sei se você vai estar passando por isso ainda, não sei o que, me fala aí como que resolveu. E como eu tenho esse costume de voltar para revisitar, eu vou lá e anoto, olha só, Mavi ou Vitória do passado, eu resolvi isso desse jeito, de tal jeito, tal jeito, tal jeito. Tá bom pra você? Você tem uma conversa com você mesma e isso é tão incrível, sabe? É muito legal. Eu não sei se tem mais gente que faz isso, inclusive se você faz isso de deixar mensagens pra você mesmo no seu diário, me conta, porque eu adoraria saber que tem outras pessoas que fazem essa coisa que eu também faço. É incrível, essa é a palavra, incrível. É incrível você poder ter esse contato com você mesmo. É muito legal mesmo. Te dá uma noção de como as coisas passam também, né? Porque você encontra ali situações que você passou que não estão mais acontecendo, você nem lembra mais, nem lembrava mais daquilo e naquele momento tava te atordoando, assim, sabe? Tava ali sendo uma coisa muito que te incomodava muito naquele momento e você esqueceu. Por quê? Porque o tempo passou. Ter essa percepção das coisas, de você mesmo, do seu próprio desenvolvimento é muito importante para esse início da vida adulta, para você conseguir reconhecer no que você tem mais dificuldade e no que você tem mais facilidade também. Reconhecer, assim, nossa, como eu consegui lidar com isso aqui? Qual foi a habilidade que eu ganhei com essa situação aqui e tudo mais? Como que eu fiz para resolver? Ou então, o que eu fiz quando eu não consegui resolver, sabe? Isso também é muito legal saber para quem você costuma pedir ajuda, né? Porque no meu diário eu viro e mexo e escrevo assim: ai, não sei o quê, liguei pra fulano de tal pra gente conversar e aí depois eu fiquei me sentindo muito melhor e não sei o quê. Ou então liguei pra fulano de tal, mandei mensagem pra fulano de tal, não ajudou em nada, fiquei me sentindo uma merda. Então, saber também as pessoas que estão próximas de você, que te ajudam a lidar com as suas questões, saber quando você é uma pessoa que está ajudando alguém a lidar com as próprias questões também, sabe? Porque também precisa ser uma via de mão dupla, né, galera? Não pode também ficar achando que todo mundo tem que te ajudar o tempo inteiro e você nunca ajudar ninguém. É uma via de mão dupla. Todo mundo tá aí pra somar e se ajudar. Isso também é legal para você entender as versões que tem dentro de você. Recentemente, começou a aparecer, pelo menos para mim, um trecho de um curta da Disney que eu particularmente adoro. Eu vi há muito tempo atrás. Justamente, eu acho que eu tava nos meus 20 anos, né? Então faz uns 2 anos aí. E é um curta chamado 20 e Poucos. Se você tá vendo esse episódio, meu amigo, você precisa ver esse curta, porque ele tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui. Ele mostra ali 3 pessoinhas, né? Uma adolescente, uma bebê e uma criança, né? Essas 3 pessoinhas estão ali conversando e tal, não sei o que, e no final das contas você descobre que aquelas 3 pessoinhas, na verdade, estavam dentro de uma adulta. Então, dando essa ideia, assim, de várias das versões que a gente carrega dentro da gente. E eu acho isso tão legal porque nesse momento a gente precisa muito entender o que da nossa criança ainda está influenciando na nossa vida adulta, o que da nossa adolescência, da nossa adolescente a gente ainda está repetindo, sabe? Coisas que a gente ainda não lidou sobre algumas fases diferentes, mas eu acho legal mesmo personificar essas fases, sabe? Personificar essas fases. Entender que a Mavi criança gostava muito de pintar e pensar assim, poxa, será que eu ainda gosto de pintar? Será que isso é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer ou ficou na infância e tudo mais? Ou não, eu quero reativar isso em mim e tal. Entender a Mavi adolescente, sabe? Que tipo, o que passava na cabeça dela? O que passava na cabeça dela, sabe? E não sei vocês, mas mesmo quando eu era adolescente, eu não gostava muito de adolescente. Eu não gostava muito de adolescentes. Então, na minha vida adulta, eu criei meio que uma repulsa, assim, por adolescentes. Logo, pela Mavi adolescente, pela Vitória adolescente. E isso é péssimo, né? Assim, depois de um tempo, claro, eu percebi que eu precisava também ter um carinho pela Mavi adolescente, porque, porra, a adolescência é uma fase muito difícil, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei que se fala muito sobre como a adolescência é difícil pros pais, mas pra adolescente também é muito difícil, gente. A gente passa por tanta coisa na adolescência e tudo parece tão
sabe, tão desesperador, tudo parece que é o fim do mundo e tal. Ninguém fala sobre a sensação de viver isso, sabe? Na verdade, eu acho que fala, sim. Falam bastante da série da Netflix, Adolescência e tal. Só que eu não assisti ainda, então eu não tenho como falar dela. Então me digam aí se tem a ver com o que eu tô falando. E entender que essa Mavi adolescente também precisava de um olhar, também precisava de um carinho, também precisava ser entendida, sabe? Isso me deu uma noção muito mais real, talvez, de quem eu sou. Porque não tem como excluir nenhuma das fases, nenhuma das nossas versões. Então, todas elas estão aqui dentro da gente, todas elas influenciam a gente de alguma forma. E cabe a gente agora, que somos adultos, entender elas e dar atenção mesmo para elas. Se você sente que você não teve atenção suficiente, se você não teve o cuidado que você precisava em alguma dessas fases ou em todas, é nesse momento mesmo que você precisa dar isso, porque agora você pode fazer isso. Claro, às vezes, como a gente tá bem no iniciozinho aqui da nossa vida adulta, talvez a gente ainda não tenha tanto assim pra dar, porque afinal a gente não recebeu, né? Então a gente tá nesse momento de começar talvez a receber, começar talvez a buscar essas faltas que a gente teve e não buscar preencher elas, tá? Porque eu acho, né, talvez amigos psicólogos aí vão explicar melhor, mas eu acho que não tem como preencher faltas do passado, mas sim, sabe, entender elas no presente e lidar com elas e entender como que elas podem ser preenchidas agora, sabe? E preenchidas de uma forma saudável, não um tapa-buraco. E por fim, eu acho que a gente devia entender, principalmente, que ser adulto não é uma coisa ruim. Por mais que a gente brinque muito na internet, tipo, ai, nossa, que saco, eu não aguento mais ser adulto e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ser adulto não é só ruim. Ser adulto tem muitas partes boas, sabe? E claro que muitas das partes boas de ser adulto ainda não começam nos 20 anos, né? Porque, vamos dizer aí, ai, ter independência financeira e não sei o que lá. E como é que eu posso falar? Nos 20 anos a gente dificilmente tem isso, né? Ainda mais na realidade que a gente vive hoje e tudo mais. Eu, particularmente, tive, né? Iniciei a minha independência financeira muito cedo, mas também não significa que eu me sinto mais adulta por isso. E eu acho, sinceramente, que não é a realidade da maioria dos jovens. Então, tanto que a gente tem aí um monte de notícia falando que os jovens não saem mais da casa dos pais e não sei o que e tal. E apesar de eu achar, assim, que é muito importante você sair da casa dos seus pais e tal, eu entendo que não é uma coisa fácil, né? Não é, ai, nossa, estou a fim de sair da casa dos meus pais, vou comprar uma casa ou então alugar uma casa e não sei o que. Amores, vocês estão vivendo na mesma realidade que a gente? Porque não é bem assim. Mas, ok. Entender as partes boas também de ser adulto, sabe? As partes legais, mesmo que não sejam muitas, mas tentar dar uma atenção a mais pra elas. Ou então, se você não tiver muitas partes legais de ser adulto, talvez seja a hora de começar a criar, sabe? E isso eu tô falando não de um jeito assim, nossa, é culpa sua se sua vida tá ruim. Não é isso, tá, gente? De jeito nenhum, na verdade. Mas porque uma coisa que eu percebi quando eu fui morar sozinha foi que eu tinha pouquíssimos estímulos positivos na minha vida, sabe? Antes de ir morar sozinha. Pouquíssimos mesmo. Então eu morava muito longe do meu antigo trabalho. Eu ficava muito tempo dentro do ônibus, muito tempo mesmo. Eu ficava 4 horas por dia, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então eu não tinha tempo para fazer nada durante a semana, a não ser trabalhar. Tava num trabalho que não era assim tóxico nem nada, né? Mas não era o trabalho que eu queria ficar, não era uma coisa que eu queria fazer pra minha vida e tudo mais. E morava num lugar que era longe de tudo, não tinha muito lazer próximo, tudo tinha que fazer de carro, eu não tinha carro. Eu tinha poucos estímulos, eu não tinha amigos aqui em São Paulo ainda, tinha pouquíssimos estímulos. E quando eu decidi que eu ia morar sozinha, claro, eu já tinha um emprego há um bom tempo, né? Acho que eu já tava há 1 ano no emprego, mais ou menos. E decidi morar sozinha, aluguei uma casinha baratinha, uma kitnet e tudo mais. E fui, sabe, com a cara e com a coragem, como dizem. Eu não só fui morar sozinha, eu também
iniciei várias coisas. Eu comecei a fazer teatro, né? Voltei a fazer teatro que eu fazia quando eu era criança. Iniciei uma faculdade que agora eu não estou fazendo mais, mas foi muito importante iniciar naquela época. E, sabe, comecei a pesquisar lugares para conhecer na nova cidade que eu estava morando, comecei a sair mais, comecei a conhecer gente, comecei a me abrir para as coisas acontecerem. Comecei a chegar sem horário em casa, porque afinal, né, morava sozinha, e só pelo fato de que eu podia, sabe? Só porque, mano, eu vou chegar a hora que eu quiser, não vou avisar pra ninguém. E tá tudo certo. Não recomendo fazer isso, tá, gente? Sair sem avisar pra ninguém. Avisem algum amigo, alguma amiga, pelo menos, porque o mundo tá muito perigoso, tá bom? Mas, enfim, é outro caso, né? Eu saí, assim, comecei a fazer as coisas que eu podia fazer porque eu era adulta. Então, é isso, sabe? Entender o que você pode fazer. Pô, vai lá e faz. Por mais idiota que seja, vai lá e faz, sabe? Acordar 3 horas da manhã sem sono e ir fazer faxina na casa pra no dia seguinte você não precisar fazer? Faz! Se permita fazer coisas que você não podia fazer antes de ser adulto. E, claro, se você mora com seus pais ainda, fica um pouco mais limitado, né? Porque você é adulto e tudo mais, você tem mais responsabilidade, mas você ainda não tem um espaço só seu. Mas eu acredito que tenha coisas que você possa fazer ainda nessa situação e eu sei que você vai encontrar essas coisas. Então é isso. Ser adulto não precisa ser tão ruim assim. Tem seus lados ruins e tem seus lados bons. Não vamos parar de olhar para os lados ruins também. É muito importante olhar para os lados ruins também, porque a gente precisa lidar com eles. Ninguém vai lidar. Não precisa ser correndo, não precisa fazer nada correndo, de verdade. Conversem com pessoas mais velhas. Conversem com pessoas mais experientes, que sejam humildes também, né? Porque é um saco quando você vai conversar com uma pessoa mais velha e aí ela fica assim, ah não, porque na sua idade eu não sabia de nada também. Tipo, como se você não soubesse de nada. E isso é mentira, gente. É impossível uma pessoa estar viva e não saber de absolutamente nada, tá? Eu entendo essa fala de que quem é muito novo não sabe de nada, mas eu acho isso muito injusto, porque eu acho que a vida é muito complexa e eu acho que, principalmente hoje em dia, a gente tá muito mais consciente da nossa vida, da nossa realidade, então não acho que a gente saiba menos, eu acho que a gente só tem menos experiências, realmente, e pode aprender muito sim com quem tem mais. Assim como quem tem mais também pode aprender com a gente, tá, gente? Idade não tem nada a ver com nada. Eu passei o vídeo inteiro aqui falando sobre idade, e aí eu vou terminar o vídeo falando, idade não tem nada a ver com nada não, gente. Enfim, uma coisa que vocês vão perceber aqui é que eu falo muita coisa e depois eu discordo do que eu falei, tá? Eu faço muito isso, eu faço isso até quando eu tô sozinha no meu pensamento. Eu penso alguma coisa e falo, não sei o quê. E aí eu depois, nossa, nada a ver isso que você falou, cara, nada a ver. Comigo mesma, tá bom? O negócio aqui é muito louco, tá bom? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui alguma coisa da vida adulta que você adora fazer, alguma conquista sua da vida adulta, ou algo que você quer muito fazer, sabe? Que tá só esperando a oportunidade pra poder fazer, tá bom? Um beijo! E só pra não esquecer, se você quer ver mais vídeos assim, se inscreve aqui no canal pra você receber o vídeo. Ficou uma merda, né? Tá bom, não vou fazer isso não. Depois eu faço.